Todo personagem de anime tem um estilo de fala que combina com a sua personalidade, por mais que isso acabe se perdendo na hora de traduzir. E hoje a gente vai ver como a Momo fala, porque né, eu ainda tenho que aproveitar as últimas gotas do hype de Dandadan que tem dado tantas alegrias pra esse canal. ギャルはおしゃれが戦闘服なの。着たい服着ないとテンション上がんないじゃん。Como eu já tinha dado uma comentada no vídeo das curiosidades, o jeito da Momo falar é bem informal e repleto de gírias. E essa frase de agora já deixa claro o principal motivo disso, que é que ela é uma gyaru, que são garotas que fazem parte de uma subcultura japonesa com um estilo bastante extravagante e até meio rebelde. Geralmente elas usam roupas curtas, passam bastante maquiagem, descoloram o cabelo e em alguns casos mais extremos, como das Yamambas, passam por processos de bronzeamento artificial bem intensos, igual uma das amigas da Momo. E esse estilo também reflete na forma de falar, tornando elas provavelmente as garotas que mais utilizam gírias no Japão. E na frase que a Momo falou há pouco, Taifuku kinai to tenshion aganai-jan, a gente já consegue ver um pouco disso. Em português seria algo como não dá pra animar sem vestir o que quer, não é? E começando por esse jan no final, ele é uma gíria que vem de janai, que significa não é, e que a Momo usa praticamente o tempo todo. Também tem esse tenshion aganai, que literalmente a gente traduziria como a tensão não sobe, mas a ideia é que algo não te dá ânimo, não te deixa hypado. E na versão mais normal dessa expressão, a gente teria um tenshion ga agaranai, mas ela omite a partícula ga e transforma o agaranai e aganai. E a transformação do ra e também do ru nesse som de N é o que a gente vai ver bastante no japonês informal. E aqui a gente tem a mesma transformação. Esse kiren, que significa ficar bravo ou surtar, teoricamente seria dito kireru, mas o som do ru também virou apenas um som de N. E o próprio kireru ele já seria considerado uma gíria, na verdade. E outra coisa que aparece bastante na linguagem informal é esse shirane. Na verdade, mais especificamente o fato de shiranai ter virado shirane, com essa transformação do som de A em E. Mas esse é um jeito de falar que é considerado meio bruto ou grosseiro. E no geral, mulheres vão preferir não se comunicar assim. É bem o tipo de expressão que a gente vê personagens tipo Luffy usando o tempo todo. E isso também vale pra esse na em Uchi ni Kirenna. Ele serve pra passar a frase pra imperativa negativa, servindo pra você falar pra alguém não fazer algo. Nesse caso, não surtar. Que apesar de parecer uma frase bem comum na hora que a gente traduz pro português, ela acaba soando meio rude em japonês. Mas apesar de, como eu falei, esse tipo de construção não ser exatamente comum entre as mulheres, como a cultura gyaru foi sempre ligada a um estilo mais delinquente, é bem comum que a gente veja essas personagens usando esse tipo de expressão. E no caso da Momo em especial, ela parece ter dado isso daí da sua avó, na verdade, que é uma personagem um tanto quanto boca suja. Aqui a gente teve bastante coisa. Primeiro que todos os pontos que a gente tinha olhado na frase passada também estão aqui. Primeiro, o ine, na verdade seria inai em um japonês mais correto, tendo de novo aquela mudança do som de ai para e. E essa palavra significa não existe. No caso a parte da karatomo dachi inen dayo, literalmente seria algo como é por isso que amigos não existem. Mas o significado é por isso que você não tem amigos. Nesse hanashikaken, mais uma vez tem aquilo do ru virar o som de n. Então aí é o verbo hanashikakeru, que é simplesmente puxar conversa. E de novo a gente tem um na no final passando pro imperativo negativo. Mas fora esses pontos que já são conhecidos, a gente ainda tem duas gírias que devem estar entre as mais faladas do japonês. Primeiro esse uzai, que vem de urusai e significa barulhento. A gente também traduz como cala a boca, dependendo do contexto. Mas principalmente esse mad, que vem de madme, e a gente pode traduzir como realmente, sério, real. E ele sim a gente vai ver o tempo todo em personagens que falam de uma forma informal. Um exemplo de personagem que realmente abusa dessa expressão é a Marin de Sonobusuke Doll. Esse yabai que ela fala no final é tão frequente quanto o próprio mad. E ele é uma gíria bem interessante porque ela tem basicamente o mesmo funcionamento que os palavrões têm no português. Não por ser uma palavra obscena nem nada do tipo, na verdade o significado original dela é perigoso. E sim porque dependendo do contexto e a própria energia com que a pessoa fala, ela pode ter tanto um significado extremamente positivo como extremamente negativo. Tipo, se você der like, hypar o vídeo e se inscrever no canal, eu poderia falar yabai para demonstrar minha empolgação com isso. Ao mesmo tempo que, se você não fizer nada disso, eu poderia falar yabai para demonstrar minha frustração. Então é que nem os palavrões em português, essa daqui é uma palavra bem versátil. E aproveitando a deixa, já vamos responder aquela pergunta que talvez você tenha feito agora. Como são os palavrões em japonês? E bom, a verdade é que meio que a gente não tem palavrões em japonês, pelo menos não da mesma forma que eles funcionam em português. Então, por exemplo, se a gente pegar a palavra caralho e traduzir para o japonês, a gente fica com algo como chinko. Só que essa palavra em japonês não vai ter nem um pouco da versatilidade
versatilidade que ela tem em português. Ela só tem um significado literal mesmo. Também, por ser uma palavra explícita, ela vai ser evitada na maior parte dos contextos. A própria Momo utiliza a palavra asoko, que significa ali ou lá, para falar do pinto do Okarun, ao invés de usar a palavra tinko, mesmo ela sendo uma personagem que utiliza palavras consideradas de baixo calão com uma certa frequência. E nessa aqui a gente consegue observar um pouco melhor essa boca suja dela. Começando com esse zuri, que é simplesmente uma gíria para trapaceiro, e esse zo no final faz a afirmação ficar mais forte, e entra na lista das palavras que acabam deixando a frase com uma impressão meio bruta. E esse kusoyaro é a junção da palavra kuso, que é literalmente merda, e esse yaro, que é um sufixo que a gente usa quando a gente vai xingar um cara. Ele não tem uma tradução exata em português, mas se a gente transformar ele em desgraçado, vai dar pra pegar a ideia. Então kusoyaro você pode entender como um desgraçado de merda. Mas será que a Momo nunca fala de forma formal? Sim, isso acontece quando ela tá se desculpando com a avó dela. E também acontece mais algumas outras poucas vezes, mas nessas daí nem tanto. 確かにパイセンすごいっす。ここまで若者いじめれる老人見たことねえっす。マジリスペクトっす。 Esse su que a gente vê no final de cada uma dessas frases é uma contração da palavra des, que serve justamente para deixar a frase mais polida e formal. E em teoria ela seria respeitosa e ao mesmo tempo mais amigável e próxima do que a palavra original. Só que por ser uma gíria, a não ser em contextos de muita intimidade, ela acaba soando meio que como um deboche, e não como uma forma genuína de demonstrar algum respeito, como aconteceu nessas frases aqui da Momo. Inclusive ela também usa a palavra paisen, que vem de senpai, que é o termo que a gente usa para se referir a alguém que é veterano nosso em algo, então alguém que é um ano mais velho na escola, ou tá há mais tempo em uma empresa. E esse paisen também é uma palavra que vai soar como um deboche, se não tiver muita intimidade entre as pessoas. Inclusive essas frases lembram bastante como a Nagatoro e as amigas dela se comunicam com o senpai. 意外と楽しいかもしれないっすね。もっと先輩。 Aqui a gente novamente consegue ver esse su no final e ele novamente não tá sendo exatamente respeitoso. E também tem esse ukeru, que das que a gente viu deve ser a expressão mais de gyaro que teve. Não que só elas usem, mas sim porque elas usam muito essa expressão. E ela é uma gíria meio estranha. Literalmente ela é o verbo receber, mas quando a gente usa como um gíria, ela vira um que engraçado, que hilário. E ainda tem mais dois tipos de gírias que vale a pena a gente dar uma olhada. Primeiro, aquelas que vieram pela comunicação por chat na internet. E acho que o maior exemplo disso são as formas de representar as risadas. Da mesma forma que por aqui a gente pode usar tanto o K como o RS para representar o riso, por lá eles utilizam a letra W. Isso porque o W é a abreviação de warai, que desde muito tempo atrás já era usado entre parênteses para simbolizar uma risada. E outra que também vai ter o sentido de risadas é a palavra kusa, que literalmente significa grama, mas ganhou esse sentido porque quando alguém achava uma coisa muito engraçada, colocavam vários Ws em sequência e ficava parecendo uma graminha. E hoje em dia se tornou super comum usar o kanji de grama para simbolizar que você achou algo muito engraçado. E assim como a gente tem no português, no japonês também existem aquelas gírias que aparecem e ficam extremamente populares e depois morrem logo em seguida. Nenhuma das que a Momo usa dá pra gente colocar nesse grupo, mas algumas da Marin sim. Como por exemplo a gente tem a palavra bae, que é uma gíria para quando uma foto fica boa, que lá pra 2018, quando o mangá tava começando, realmente era muito usada, mas hoje em dia parece que já caiu em desuso completamente. E uma personagem que acaba brincando bastante com esse tema de gírias que acabam morrendo é a Yura Mikoto de Saiki no Psainan, que a propósito é meu anime de comédia favorito, então pra quem quiser uma recomendação tá aí. Mas no caso dela é que faz parte da piada ela ser extremamente estereotipada e usar umas expressões meio datadas. いやもしそうならオーラヤバすぎじゃね？激ヤバプンプン丸じゃね？まだ使うんだ。いやそれどころじゃねえわ。鬼ヤババーニングブリューヒルデだわ。それ初めて聞いた。 Mas e você? O que você achou do jeito de falar dessas personagens? Como isso soa pra você? Comenta aí e não esquece de deixar o like, hypar o vídeo e se inscrever no canal. A gente tá quase chegando na meta de 15 mil inscritos, então ia ser bem legal bater ela antes do final de janeiro. Eu tô com a garganta meio zoada, mas eu espero que isso não tenha incomodado no meio do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, em especial aos membros do canal, e até mais.